Olá, amores, tudo bem? Seres de luz maravilhosos, fantásticos, que estão se descobrindo. Sejam todos muito bem-vindos aqui em mais uma live do canal C das Estrelas. Então, hoje o nosso projeto é Reflexões para o Despertar Espiritual. Nós teríamos um convidado não, o meu parceiro de trabalho deste quadro, que é o André. Entretanto, o André teve um imprevisto e, até o momento, ainda não conseguiu se liberar para estar aqui conosco. Olá, Estela, tudo bem? E, então, eu estou aqui à disposição para nós conversarmos sobre essas reflexões. Reflexão sobre o que é o despertar espiritual. Para onde estamos seguindo? Como começamos? Como continuamos? E como vamos adiante até onde der, que é infinito. Então, queridos, vocês gostariam de saber algum tema em específico para a gente direcionar? Fiquem à vontade, aproveita. Temos tantas coisas para falar, gente. Só precisamos de uma abordagem para que a gente possa dar o direcionamento aqui à nossa conversa. Gostariam de falar sobre como é o processo do despertar? Como começamos? Em que momento nós percebemos que estamos despertando? Só que aí a gente ainda não sabe que a gente está despertando. Acho que todos vocês. Manifestação e cocriação. Perfeito. Vamos lá. Manifestação. A primeira coisa que a gente precisa entender sobre manifestação e cocriação é: estamos manifestando o tempo inteiro. E manifestação está intimamente ligado com cocriação. Por que cocriação? Porque nós criamos em conjunto, né? Nós criamos a nossa vida, mas nós criamos em conjunto com todos os outros seres do planeta. E juntamente com o Criador. Boa tarde, Lil. E juntamente com o Criador. Então, se nós estamos manifestando o tempo inteiro e cocriando, porque estamos vivendo aquilo que não queremos mais viver. Este é o grande ponto que a gente precisa entender nas nossas vidas para co-criarmos o que estamos querendo. Boa tarde, Cília. Então, olha para a tua vida agora, para um instante, e faz uma reflexão. Olha para você. Olha para a sua vida. Olha para quando você nasceu. Olha para os pais que você escolheu. Sabe aquela história de que eu não pedi para nascer? Pediu sim. Oi, Silvana. Pediu sim. E nós fazemos um pré-acordo quando a gente vem. E a gente escolhe quais são as habilidades que nós viemos treinar, né? Que experiências nós queremos vivenciar aqui no planeta. E a partir de tudo isso, a gente escolhe os pais propícios para nós fazermos o experimento que viemos fazer. Então, não existe pai ruim, não existe mãe ruim, não existe a gente se queixar de quem nos deu a luz.
porque nós precisávamos ter estes pais para fazermos as experiências que nos propusemos a fazer. Aí começa logo a nossa primeira fase na manifestação, né? Quando a gente nasce, a gente se manifesta para a vida. A gente nasce para este plano de terceira dimensão, que é puramente experimental, experiencial. E aí nós viemos com os pais que escolhemos, nas condições que os nossos pais têm. Quando a gente fala em manifestação e cocriação, geralmente a gente está pensando em duas coisas: dinheiro e relacionamento. Esses são os dois grandes, como é que eu posso dizer aqui, entraves. Boa tarde, Kátia. Esses são os nossos dois principais pontos de frustração, se é que podemos dizer assim. Por que não manifestamos a prosperidade e o dinheiro que queremos? Por isso que eu estou dizendo assim, vamos lá para os nossos pais, ver o que foi que nós criamos antes de vir, para a gente entender o que foi que a gente veio experimentar aqui. Nossos pais tinham que crenças com relação a dinheiro? Como era a vida financeira dos nossos pais? Como era o relacionamento dos nossos pais? Eles se davam bem, não se davam bem? Moravam juntos, não moravam juntos? Você conheceu seu pai e sua mãe ou não conheceu? As pessoas com quem você teve mais convivência na sua infância, elas tiveram um impacto direto na sua vida, na sua criação. Por quê? Porque as crenças que elas têm são as crenças que possivelmente você herdou. E essas crenças precisam ser desinstaladas para que você crie as novas crenças. Vocês sabiam que às vezes a gente tem crenças conflitantes? Exemplo, a gente pode acreditar, né, ter a crença de que é rico e ao mesmo tempo ter a crença de que é pobre. E aí o que acontece? A gente fica oscilando entre uma crença e outra. Porque a crença, ela requer que nós a confirmemos. E então, inconscientemente, a gente faz todo um processo para confirmar as nossas crenças. Então, para confirmar a crença de que você é rico, você prospera. Mas aí você tem a crença de que você é pobre, e aí você tem que perder aquilo que você conquistou para você comprovar que você é pobre. Boa tarde, Sulene. Então, se você olhar para seus pais, para as pessoas que estavam mais próximas de você, quando você era pequeno, e reparar o que essas pessoas estavam dizendo, você vai ter um direcionamento do que você acredita e o que você está manifestando na sua vida. Um outro ponto importante para a gente entender com relação à manifestação e à cocriação é justamente aquilo que você diz para você mesmo. Quando você pensar nos seus pais e naquelas pessoas mais próximas, e você ouvir as frases que elas diziam com relação principalmente a dinheiro e relacionamento, você vai ver o que você acredita e o que você não acredita. E o que você traz para a sua vida hoje e o que você não traz, porque o que você não acredita, você não traz. Se você sempre ouviu falar de bons relacionamentos, e se você sempre ouviu falar de prosperidade, você possivelmente é uma pessoa próspera e está manifestando isso na sua vida. Se você ouviu falar
sobre relacionamentos desastrosos e dificuldades financeiras, ou qualquer reação adversa a dinheiro, então, possivelmente, o que você criou na sua vida é escassez. Um outro ponto é a cultura em que estamos imersos. Primeiro de tudo, a gente sabe que a gente está na terceira dimensão, que aqui é polaridade, dualidade, e a gente está sempre dividido. Mas, além de estarmos na terceira dimensão, a gente está inserido numa cultura, e a cultura ela é muito forte nas nossas vidas. A cultura, ela é incutida subliminarmente, né? Então, aonde estão esses meandros de sutileza? Né? Nos hábitos e costumes do povo, nas novelas, nos filmes. Eu costumo observar muito quando eu estou assistindo qualquer série, qualquer filme, qualquer coisa, qual é a postura daquele povo em relação a determinadas coisas. Então, se você começar a olhar como aquilo ressoa em você, você vai começar a perceber onde é que você está preso, manifestando o que você não quer. Por exemplo, você vai assistir uma novela. E a novela tem casais e situações conflitantes. Né? Quando você olha para aquela situação que aquele casal está vivenciando, você concorda veementemente ou você discorda veementemente? Toda vez que você concorda ou que você discorda, tem uma crença. Quanto mais forte for a sua concordância, mais forte e arraigada está a sua crença. E mais você manifesta daquilo. Então, o que a gente precisa? Ter o observador ligado o tempo inteiro para poder, observando, fazer a modificação daquilo que está em desacordo com o que você está escolhendo criar. Todos nós queremos criar prosperidade, todos nós queremos dinheiro, todos nós queremos um relacionamento saudável ou relacionamentos, de modo geral, saudáveis. E aí a gente se pega, a gente se pega repetindo padrões o tempo inteiro, aquilo que a gente já conhece, a gente vai e faz de novo, a gente já conhece, mas a gente vai e faz de novo. E a gente manifesta de novo a mesma coisa. Se nós não estivermos atentos àquilo que estamos manifestando, a gente não muda para manifestar o que a gente quer. A gente tem, muitas vezes, medo de olhar para a nossa manifestação. E medo de assumir a autoria dela. O que é a autoria dela? Estou passando por uma fase de dívidas. Aí a gente costuma colocar a culpa no governo, no patrão, no marido, na mulher, no pai, na mãe, no irmão, nos filhos. Quando, na verdade, somos nós que estamos criando aquela dificuldade na nossa vida para ressoar com as crenças que temos. Quando a gente identificar essa crença e começar a fazer diferente, a gente muda o padrão e muda o que estamos manifestando. Eu já contei em algumas oportunidades de quando, alguns anos atrás, uns 11 anos mais ou menos atrás, eu estava estudando num grupo terapêutico o livro do Greg Braden, que chama A Matriz Divina. E num dos capítulos ele falava sobre a criação.
E eu dizia assim, tá, tudo bem, ele explica aqui, teoricamente, como é que isso funciona, mas como é que isso funciona na prática? Eu não conseguia atinar como é que aquilo podia funcionar, como é que tudo estava disponível e a gente acessava. Não tinha coerência para mim, só porque eu não tinha a base para compreender isso. E hoje, para mim, olha, Hilton, hoje a base para mim é frequência. A frequência que estamos vibrando. A crença é frequência. E tudo que pensamos, sentimos e agimos é frequência. Cada palavra que nós emitimos é frequência. E se eu quero me conectar com as coisas que eu estou escolhendo, eu preciso pensar, sentir, agir e falar de acordo com aquilo. Para quem está chegando, nós estamos falando sobre manifestação e cocriação. Eu preciso estar coerente com aquilo. Porque não adianta eu falar e eu pensar e agir diferente ou sentir diferente. Comecem a se observar. Exemplo. Está no shopping. Vai fazer uma compra. O que você pensa subliminarmente quando você pega o item que você está escolhendo? Eu não preciso disso, eu estou gastando dinheiro, isso é um exagero. Se eu comprar isso, vai faltar para outra coisa. Vê o que é que está vindo na sua cabeça. Tá? Qual é a sensação que está sendo mobilizada no seu corpo? O que é que seu corpo está lhe dizendo? E aí, você vai pagar. Se você optou por comprar, você vai pagar. Na hora que você vai pagar o que vem na sua cabeça, como você sente isso no seu corpo? Eu vou passar o cartão de crédito. Mas será que eu vou ter dinheiro para pagar no fim do mês? Será que não vai faltar? Eu não estou gastando demais? Observe-se. O que serve para mim é diferente do que serve para você. Porque as minhas crenças possivelmente são diferentes das suas. Eu lembro que há algum tempo eu fazia Theta Healing, né? Eu tenho uma formação e eu comecei a me auto-aplicar. E eu vim numa mentoria, falava de ganhar R$1 milhão, ganhar R$1 milhão. Gente, quando eu parei para pensar, eu não conseguia, foi de lá, Edna, Ana, eu não conseguia mensurar R$1 milhão. E eu fiquei refletindo sobre aquilo. E eu disse assim, se eu não consigo mensurar o que é R$1 milhão, dificilmente eu vou manifestar R$1 milhão na minha vida. Por quê? Porque ele está fora do meu arcabouço. Ele está longe, ele está distante. É como se estivesse inalcançável. E quantas vezes a gente escolhe ter uma coisa e coloca essa coisa inalcançável? E a gente mesmo se convence de que a gente não vai conseguir aquilo, de que a gente não vai alcançar aquilo. Então, eu fiz um processo comigo mesma, né, de compreender o que era R$1 milhão. E
Ao perceber o que era R$1 milhão, o que foi que eu descobri? Que R$1 milhão é uma coisa factível, que é possível fazer R$1 milhão. R$1 milhão, gente, não é muito dinheiro. Vocês já pensaram em R$1 milhão? Vocês acham possível terem R$1 milhão? Gerarem R$1 milhão? Gente, se nós formos olhar, R$1 milhão hoje é uma casa. Claro que depende da casa. Alguns carros chegam a R$500 mil. Quando a gente coloca R$1 milhão em coisas físicas, a gente começa a ver que é factível, que não está tão distante de nós e que a gente pode manifestar. Porque a gente só vai manifestar e co-criar se a gente acreditar. Então, faz uma reflexão interna e identifica se você está acreditando naquilo que você está querendo manifestar. Às vezes, nós colocamos muitas condições para a manifestação daquilo. E quando a gente coloca um bocado de condição, a coisa não se realiza. Porque não é o melhor para a gente. Repara que nós queremos intrinsecamente a felicidade. Todos nós queremos ser felizes. Todos buscamos como fonte primordial a felicidade. E aí você está pedindo ao universo uma coisa, cheia de referências, cheia de detalhes que você acha que é importante para você. Você não concretiza isso. Porque está contra. Percebe? Que as coisas não estão caminhando juntas. As coisas precisam caminhar juntas. Nós precisamos pensar, nós precisamos falar, nós precisamos nos nutrir, nós precisamos sentir e viver aquilo que a gente está acreditando. Eu tomei conhecimento do filme O Segredo, né? Eu assisti o filme, eu li o livro e tal, e me encantei com aquilo. E aí eu comecei o meu processo de manifestação consciente. E aí eu fiz quadro. Quem já leu ou assistiu o filme sabe que ele manda a gente fazer, ele sugere a gente fazer um quadro para a manifestação daquilo que a gente está desejando. Eu fiz vários anos. E de cara, logo o primeiro que eu fiz, eu realizei tudo que eu tinha colocado naquele quadro. Tudo, absolutamente tudo. Mas por quê? Depois eu vi por que eu manifestei e algumas pessoas não manifestam. Primeiro, porque eu acreditava que aquilo tudo era possível. Segundo, eu coloquei o quadro na frente da minha cama. E eu imantava a minha energia todos os dias, ao me levantar e ao deitar. Então eu olhava para aquilo tudo e eu olhava que era factível. Eu acreditava naquela manifestação. E então eu manifestei. Por que eu manifestei? Porque eu não estava no pensamento lógico. Eu não estava buscando a forma de manifestar aquilo. Eu, sem saber, eu já estava vibrando em outra frequência. Eu já estava vibrando naquilo que eu acreditava. A minha frequência estava coerente com o que estava naquele quadro. Percebem a diferença?
O que eu vejo é muita gente dizendo assim: você tem que pensar positivo, você tem que recitar não sei quantos mantras que você vai conseguir. Se você só recitar da boca para fora, não adianta. Se você só pensar, também não adianta. Você tem que ter coerência em todo o seu ser, para que você possa efetivamente manifestar uma coisa diferente do que você está acostumado a manifestar. Porque manifestar por manifestar é mais fácil você continuar manifestando o que você está fazendo hoje. É mais fácil você viver e continuar repetindo os padrões do que você está acostumado, porque você faz isso no inconsciente. E aí você vai gerar mais do que você não quer. Os seres das estrelas estão aí todo dia nos dizendo que a gente ainda está preso na dor e no sofrimento por escolha. Eles estão trazendo todos os dias as possibilidades da gente se libertar disso tudo. Mas a gente precisa escolher. E a gente ainda está escolhendo estar na dor e estar no sofrimento apenas porque é conhecido, é um lugar conhecido nosso. E a gente escolhe permanecer no conhecido para não se arriscar no desconhecido. Aí a gente manifesta mais do mesmo. E se você fosse absolutamente livre, o que você escolheria para a sua vida hoje? Como você se sentiria se você fosse absolutamente livre e não tivesse mais que prestar contas a ninguém? Você pode fazer o que você quiser. Você se sente confortável? Ou o medo bateu na sua porta? Oi, Lu. Como você se sente com relação a isso? Como é para você? Gente, não existe receita de bolo. Eu posso falar para vocês durante 6 meses, 1 ano, sobre prosperidade, sobre manifestação, sobre cocriação. Se você não mudar o seu interno, não adianta, porque vai estar entrando por um ouvido, saindo pelo outro. E você não vai estar fazendo a mudança interna que você precisa para criar o que você quer. Olha para a tua vida, veja o que você está criando hoje. É aí que você está vibrando. E escolha vibrar diferente. Criar novos processos neurais. Isso a gente só faz se a gente fizer diferente. Não tem como. Como eu disse, eu estava lá refletindo na época do Theta Healing sobre R$1 milhão. E quando eu achava que aquilo não era possível, eu não via nenhuma possibilidade. Aí você pode me perguntar, você já ganhou R$1 milhão? Não, ainda não. Não, talvez se eu contasse em vários anos de trabalho, soma muito mais do que R$1 milhão, já deve ter feito vários milhões de reais, né? Afinal de contas, eu trabalho desde os 17 anos. Mas assim, todo juntinho, de uma vez só na minha conta, não. Mas aí você me pergunta, você está escolhendo manifestar R$1 milhão? Não. E por que eu não estou escolhendo manifestar R$1 milhão? Porque não é a coisa mais importante do mundo para mim. O que é que eu estou escolhendo manifestar na minha vida? Paz, amor,
Alegria e gratidão. Conexão com o meu ser. E é nisso que eu estou investindo, 24 horas por dia, todos os dias. E quando eu faço isso, eu modifico a minha frequência. E com a minha frequência, eu atraio a prosperidade. Porque a prosperidade, gente, não é só dinheiro. A prosperidade é a felicidade de você estar bem, aonde você estiver, com tudo e com todos. Essa é a minha leitura de prosperidade. Claro que se eu tivesse passando necessidade, eu não estaria na felicidade. Né? Mas eu não estou passando prosperidade, eu não estou passando necessidade. Porque o que eu estou vibrando para mim me traz toda a prosperidade que eu preciso. E como me traz toda a prosperidade que eu preciso, eu não preciso fazer conta para saber se eu estou gerando R$1 milhão. Nem preciso colocar lá no futuro a geração de R$1 milhão. Nem preciso pautar a minha vida em ganhar R$1 milhão. Percebem a diferença? Eu poderia estar, mas agora eu vou fazer R$1 milhão. Eu fiz uma mentoria que a criatura dizia assim: você, não vou nem dizer qual era a profissão que ela estava se referindo, vai atender uma pessoa. Aí você pega aquela questão que a pessoa trouxe e divide em 4 sessões. Porque a pessoa só vai ter o resultado no final de 4 sessões. E aí você ganhou o dinheiro de 4 sessões. Aí eu disse assim, como assim? A pessoa pode resolver uma questão em uma única sessão e a pessoa faz 4 sessões para ganhar dinheiro? Isso para mim não é prosperidade. Isso é mesquinharia. E quando a gente é mesquinho, o dinheiro pode até entrar, mas ele não traz junto a prosperidade, gente. Porque prosperidade não é ganhar muito dinheiro. Prosperidade é ter tudo. É você ter saúde, é você estar feliz, é você estar em paz, é você ter onde morar, é você ter como se locomover, é você ter segurança, é você ter tranquilidade na sua vida. É um outro patamar que é de quinta dimensão. Então, tem muita gente pautando a sua vida em ganhar dinheiro, mas não é feliz. Eu não estou lhe dizendo que você não ganhe dinheiro, mas seja honesto com você quando você está ganhando seu dinheiro. Não é honesto com o outro, não, gente. É honesto com você. Para mim, as principais coisas da vida são princípios e valores. São esses princípios e valores que nos norteiam e que nos levam para um lugar dentro do nosso ser de total abundância e prosperidade. Se eu acredito em honestidade e eu coloco a honestidade fora de mim, né? O outro tem que ser honesto, mas eu não vou ser honesta comigo. Eu não estou sendo honesta comigo. Né? Sinceridade, respeito, amorosidade, acolhimento. Né? Tudo isso são valores. E nós precisamos olhar para dentro da gente e perceber aonde está o seu valor e aonde ele está alinhado à manifestação que você traz para a sua vida. O que você está manifestando na sua vida. Isso precisa estar alinhado com seus valores. Muitas vezes a gente se perde muito dizendo, porque minhas crenças são minhas crenças que me impedem, porque elas são limitantes, e a gente fica olhando para elas, olhando para elas, olhando para elas, olhando para elas.
Toda vez que a gente olha porque a gente não quer, a gente está manifestando mais daquilo que a gente não quer, ou que a gente diz que não quer, né? Então a gente olha para aquilo e reclama, olha para aquilo e se queixa, olha para aquilo e passa adiante. Gente, olha para o que quer, olha para o que quer, ó, muda o ponteiro do relógio, muda o seu foco. O que você está escolhendo na sua vida? Esse é o primeiro ponto. O que você está escolhendo manifestar na sua vida? Segundo ponto, assuma-se responsável pelo que você já criou. Quando você se assumir responsável pelo que você já criou, você vai ver que criador poderoso você é. Eu sou poderosíssima quando eu estou criando. Eu já criei cada desafio para mim. Incrível. Incrível. Só que eu não tinha noção do que eu estava criando. Eu não tinha noção das minhas escolhas, né? Nem dos acordos que eu fiz. Nada. E hoje eu sei que tudo que eu estou criando sou eu que estou criando. E aí? Eu vou escolher continuar criando aquilo ou eu vou escolher modificar e fazer diferente e receber um resultado diferente. Pensem na vida como um grande mercado, a maior loja de departamento que você já viu, com todas as marcas existentes, tudo lá. Você só precisa entrar, pegar o que você quer e trazer para casa. E quando alguém vier lhe empurrar algo, você pode dizer que você não quer. Você sabe o que é que acontece? A gente fica refém da opinião do outro. Aí você está com uma questão que você quer resolver. E aí você vai contar para Deus e o mundo. Todo mundo vai dar um palpite, todo mundo vai dar uma opinião. Só que a gente compra a opinião do outro e traz como se fosse verdade absoluta. Vai numa cartomante. Eu preciso saber quem é o homem da minha vida. Mulher adora fazer isso. Não estou aqui, né, falando em todas as mulheres. Mas é uma característica feminina a curiosidade. Então vai na cartomante. Aí a cartomante põe lá as cartas. Não estou aqui também desacreditando os profissionais sérios, tá? Que trabalham com orientação e não com predestinação. E aí coloca lá e diz assim: ah, estou vendo aqui um lindo homem na sua vida. Ele é alto, forte, bonito, rico. Tem um carro assim, assado. Se chama Pedro. Pronto. Você saiu de lá prontinha para buscar este homem, que pode nunca chegar na sua vida. E se chegar, pode não ser o mais nutritivo para você. Entende como é que a gente compra o que o outro traz para a gente? A gente se... Como é que eu vou dizer? Qual é a palavra? Deslumbra. Quando a gente fala em bonito, rico, poderoso. Isso tudo é 3D, gente. Isso tudo é 3D. E a gente está viciado nisso. A gente olha para as pessoas catalogando e classificando se é bonito, se é rico, se é poderoso. E aí a gente passa a dar valor às pessoas de acordo com os títulos e o status social.
Está na hora de deixar tudo isso cair por terra. Ir para show, gritando como se aquela pessoa fosse um astro superstar, que tivesse uma vibração elevadíssima. Isso é só aparência, é a ilusão. Essas pessoas são iguais a nós. Elas sofrem também. E muitas vezes sofrem muito mais. Porque, embora elas tenham milhões de fãs, de seguidores, eles se perderam de si mesmos. Imagine que elas não podem confiar em outras pessoas. Não sabe quem está sendo sincero, quem não está sendo. Isso é uma dor profunda da alma. Nós que estamos despertando, que estamos indo por este novo caminho, estamos estabelecendo novos relacionamentos, pautados nos princípios e nos valores, onde não é o dinheiro que voga, é o ser. Aquela pessoa, ela vibra em ressonância com a minha frequência, né? O que ela está buscando para a vida dela? E isso também é prosperidade. Ter pessoas que nos amam verdadeiramente, que estão conosco, com quem podemos contar, pessoas que são gratas por nós estarmos na vida dela, isso é prosperidade. E toda vez que alguém é grato a nós por qualquer coisa, nós estamos recebendo mais prosperidade, que não significa dinheiro no caixa. Eu trabalho, vendo o meu trabalho, honestamente, porque eu desconstruí todas as crenças que me impediam de vender o meu trabalho. Todas as crenças limitantes com relação a dinheiro. Eu digo para vocês, eu destruí, descriei, né? Essas crenças todas com várias técnicas, com muita autoobservação. Né? Mas isso não me fez sair correndo atrás do dinheiro, nem pautar a minha vida 25 horas por dia. 25 horas, olha, ganhei mais uma hora. 24 horas por dia no dinheiro, nem em busca de um relacionamento. Eu já contei em algumas situações sobre um relacionamento que eu tive. Eu sou muito, como é que eu posso dizer assim, meio doidinha, né? Eu sou fora da caixinha, gente. É porque vocês me veem aqui uma pessoa séria, compenetrada, né? Com esse ar de senhora, mas eu sou muito fora da caixinha. E eu gosto de ser fora da caixinha. E quando eu comecei a observar isso, eu vi que eu sou fora da caixinha já há muito tempo. E aí, eu estava em Portugal, e como eu me mudei para o lugar que eu estava longe dos colegas, das amizades que eu tinha feito, estava bem sozinha. E chegava nos finais de semana, eu estava só. E aí eu queria uma companhia. Aí eu disse assim, eu vou casar. Olha só. Aí foi o que eu fiz. Fui para a internet fazer pesquisa. Aí encontrei lá uma meditação do Theta Healing. Hoje o Theta Healing está aqui no ar. Aí eu encontrei a meditação do Theta Healing para atrair a alma gêmea. Aí eu fui, fiz a danada da meditação, a gente ia lá para o 7º plano e tal, aí botava a mão para cima e segurava a mão da pessoa, não sei o quê. E aí eu segurava a mão dessa pessoa. Quando eu olhava para essa pessoa, era um ex-namorado.
Aí eu dizia assim, fulano não. Fui no segundo dia fazer a jornada da meditação do Teta Healing, botava a mão para cima, quem me aparecia? Fulano de novo. Aí eu dizia assim, fulano não. Fiz a terceira vez. Fulano me apareceu. Aí eu disse, fulano não, eu não quero fulano. Aí não fiz mais a danada da meditação. Aí não fiz a danada da meditação. Não, passou. Uns meses eu tinha me esquecido. Esse fulano voltou para minha vida. Conversa vai, conversa vem, a gente casou. Ele foi morar em Portugal. E a gente casou. Tá certo. Durou um ano. Um ano. A gente separou. E aí, quando eu olho para trás, eu vejo, né? O que eu estava vibrando naquele período. Eu estava só. E eu queria o quê? Uma companhia. Eu atraí um homem que vivia só e que estava querendo companhia. Percebem? Então, assim, a gente é o foco de atração, a gente é o imã que atrai aquilo para a nossa vida. E assim é com tudo. E assim é com tudo. A gente só precisa compreender como é que a gente está funcionando. O que é que a gente está vibrando. Se a gente está vibrando em não ter, a gente não vai ter. A gente vai ter o que a gente está vibrando. Se a gente está vibrando na dívida, a gente vai ter mais dívida. Se a gente está vibrando, né, no desgosto de um relacionamento, é isso que a gente vai estar atraindo. Se a gente não fizer diferente, a gente vai continuar atraindo e criando tudo aquilo que a gente não escolheu. Continua sendo sempre a nossa escolha e a nossa vibração. Isso em todas as áreas. Né? Ser próspero em todas as áreas. O que você escolhe para você? Tenha consciência disso. Olhe para a sua vida, desde que você nasceu. Olhe como você nasceu, os pais que você nasceu, tudo que você escutou de crença limitante desde aquela época. Você pode estar simplesmente reproduzindo as crenças de seu pai, de sua mãe, de seus cuidadores. Essa crença não é sua. Você não precisa mais dela, você já pode deixar ela aí. Você pode estar repetindo uma crença cultural. Eu vejo alguns filmes indianos, né? E andando lá pela Netflix, eu observei que tem muitos filmes indianos sobre casamento. E o quanto as mulheres estão se rebelando, e alguns homens também, contra o casamento arranjado. É uma mudança de cultura. Observem que os antepassados dessas pessoas que hoje estão aí, né, fazendo esse movimento de não aceitação, aceitavam tudo isso com muita aceitação. Porque tinha que ser assim, a mulher não podia estudar, a mulher não podia trabalhar, a mulher servia ao marido e aos filhos, né? Ela casava, ela saía da mão do pai e ia para a mão do marido, ela era um objeto, né? Que era vendida, comprada, né? Mulheres, crianças, né? Que se casavam. Tudo isso está mudando. Mas está mudando por quê? Porque é uma nova frequência. Isso é crença cultural. Né?
você olha e outras pessoas se mobilizam, e o pensamento muda, e a fala muda, e a ação muda, né? Então, tudo muda. E muda culturalmente. Porque não tem como não mudar, uma vez que há uma mobilização energética neste sentido. Ficou claro para vocês sobre manifestação e cocriação?